Com a alteração da Lei 9.615, introduzida pela Lei 13.155, o artigo 3º da Lei 9.615 traz que o desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações. Então, tratava do desporto educacional, do desporto de participação e do desporto de rendimento. E agora, com a alteração introduzida pela Lei 13.155, foi inserido o inciso 4º no artigo 3º, que trata do desporto de formação. E a preocupação de inserir esse dispositivo na lei veio exatamente porque, atualmente, no Brasil, a formação dos atletas profissionais de futebol começam a partir dos 14 anos de idade. Só que aos 14 anos de idade, grande parte das habilidades técnicas e, enfim, que o atleta precisa para executar bem a sua atividade profissional, já se perdeu. Então, é importante que esse início de formação, ele volte um pouco mais, para que o atleta possa aproveitar todas as fases do seu desenvolvimento psíquico, físico, enfim, para que ele possa, além da habilidade que o futebol exige, ele ter condições também de agregar fundamentos que vá possibilitar exercer essa habilidade de forma mais completa. E esse inciso 4º, ele foi incluído o parágrafo 1º, aonde se estabelecia a idade mínima para o início da formação do atleta. A sugestão inicial era de 8 anos, a comissão especial do projeto de conversão alterou para 12 anos e a presidente Dilma acabou vetando esse dispositivo. Mas esse veto, que num primeiro momento nos trouxe muita preocupação, num segundo momento, nós começamos a entender que foi até importante o veto, porque se o dispositivo tivesse permanecido e tivesse sido sancionado, a formação só poderia começar aos 12 anos. Como ele foi vetado, não se fala em idade mínima. Aí pode-se dizer que tem que se respeitar a regra da Constituição, que o aprendiz começa aos 14 anos. Só que no caso do esporte, não se trata de aprendiz, se trata de formar. E a formação, ele começa em idade inferior. Por exemplo, na Alemanha, para inserirmos esse dispositivo para a lei, o projeto de conversão que culminou na lei 13.155, nós fizemos um profundo estudo da legislação alemã, da legislação espanhola, da legislação portuguesa, e vimos que a escola alemã, ela oficialmente começa aos 9 anos, mas na verdade desde os 7 os atletas já estão praticando a atividade de formação. E lá, aonde é que está o diferencial? É que os clubes, eles não formam os atletas. Os atletas são formados por uma escola vinculada aos clubes. E durante essa fase de formação, os atletas têm total liberdade, onde eles passam por todas as posições do campo de futebol. E só a partir dos 12 anos é que eles começam a fixar posições, onde o goleiro, o gol, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, meio, volante, atacante, enfim, vão fixando as suas posições. Por isso, nós tivemos a oportunidade de ver a seleção alemã jogando em conjunto, inclusive com o seu goleiro, muitas vezes desempenhando a função de volante. Então, isso é muito importante na formação do atleta. E como houve o veto, então, nós entendemos que a formação do atleta, ela pode começar antes, porque o fato de estar formando o atleta não significa que ele vá se tornar um atleta. Ele pode se formar como cidadão, porque o atleta, o garoto que vai para a prática esportiva, ele não vai para a droga. O garoto que vai para a prática esportiva, ele vai para a escola, porque
a formação na prática esportiva exige rendimento satisfatório na escola. Então são muitos elementos que se juntam e depois dos 14 anos, dos 16 anos, aí esse aluno que está em formação, ele vai definir se ele quer ser jogador de futebol, se ele quer jogador de voleibol, se ele quer natação, se ele quer ser um advogado, se ele quer ser um médico, quer ser, enfim, e o seu futuro, se ele vai continuar na prática esportiva ou se ele vai se dedicar exclusivamente aos estudos. Então eu entendo que essa lei, esse inciso 4º, inserido no artigo 3º da Lei 9.615, pela Lei 13.155, ela trará grandes benefícios para o futuro e o desenvolvimento do futebol no Brasil.